Olá, bem-vindos ao canal CCM. Essa é a nossa 11ª aula, uma introdução a proteção em sistemas elétricos de potência aplicados às máquinas síncronas no nosso contexto marítimo, tá? Para embarcações, plataformas. A proteção que a gente vai trabalhar hoje é a proteção 32 pela tabela ANSI, que é a potência reversa, que é aquele momento em que o gerador, ao invés de fornecer a potência ativa e a reativa, ele passa a consumir a ativa e a reativa até um determinado limite em que o relé ele precisa tripear o disjuntor e seccionar o gerador. Tá? Mas vamos começar pela base de tudo, pelo início. Né? Primeiro a concepção do projeto e depois do projeto há um estudo de curto-circuitos, porque quando você faz o dimensionamento de equipamentos elétricos, de cabos, de barramentos e o próprio equipamento, ele tem que estar apto a suportar o curto-circuito trifásico, que é o maior curto possível. Tá? Então, normalmente, como é que é feito? Você modela todo o seu sistema elétrico em um software. Normalmente, o software é chamado SKM PTW32. É um software que é muito utilizado, a VEG utiliza em estudos de coordenação e seletividade, que é o próximo estudo. Tá? Então, primeiro você gera o estudo de curto-circuitos. Depois que você tem todas as correntes, né, é preciso que você, durante uma falta, seccione aquela menor parte possível para que você mantenha a operacionalidade da sua planta elétrica, tá certo? Então, há uma filosofia de operações. Após isso, você define as proteções e aí você faz com que elas sejam seletivas. Quando a gente fala de Brasil, as normas técnicas vêm da ABNT, né, as NBRs. Agora, internacionalmente falando, na eletricidade, é muito conhecida a ANSI, que é americana, e a IEC, que é uma internacional. Então, para o estudo de curto-circuito, normalmente a gente calcula ou pela metodologia ANSI ou pela IEC. Elas são ligeiramente diferentes, geram valores de corrente diferentes, mas as duas são aplicáveis e as duas estão corretas. Nós vamos mostrar um diagrama básico em que você vê o relé de proteção, o gerador e os instrumentos de medição. Você precisa ter informações de tensão e corrente para que você traduza isso de alguma forma. Tá? Então, vamos ver o diagrama básico. Aqui eu apresento a vocês o diagrama funcional simplificado do nosso gerador e o relé Cell, modelo 700 GT. Vamos fazer uma rápida interpretação. Isso é um diagrama unifilar, porque a gente não tem a representação das três fases. Aqui em cima, logo a montante, barramento, abaixo cabo. Toda vez que você vê essa numeração 52, é a representação de um disjuntor. Cabo, disjuntor, cabo, gerador. E esse gerador, ele não é solidamente aterrado, ele é aterrado por resistor. Então, nós temos correntes reduzidas de falta. Tá? Aqui ao lado, o relé. Internamente, a gente consegue ver as representações das funções de proteção das quais a gente pode fazer uso. Tá? Estão todas elas disponíveis. O relé ele precisa receber alguns sinais. Tá? Sinais de corrente, sinais de tensão. Para isso nós temos, repara bem na simbologia, o TP, transformador potencial, aqui vai o sinal de tensão, até por isso, tudo que vai ligado nessa linha aqui internamente são as proteções relacionadas à tensão. Tá? Aqui, logo a jusante, ou seja, abaixo do disjuntor, então a jusante nós temos um TC, a simbologia dele é um pouco diferente. Repara que ele abraça as fases, porque ele faz a leitura pelo princípio da indução eletromagnética. Tá? Então, a proteção 32, que é o foco da nossa aula, ela precisa receber tanto o sinal de tensão quanto o sinal de corrente. Essa é então a tabela ANSI de proteções da qual falamos. Na primeira coluna, a numeração da proteção e ao lado um descritivo de cada uma delas. Vamos fazer uma breve leitura das principais, começando pela 27, subtensão. 32, foco da aula de hoje, direcional de potência, alguns chamam de motorização ou também potência reversa. Proteção 40, perda de campo. Proteção 50, sobrecorrente, a N é sobrecorrente de neutro, as demais sobrecorrente de fase.
Toda proteção 51 é sobrecorrente, tá? Mas temporizada. Então, uma sobrecarga é pela 51. Um curto-circuito franco, a proteção 50 quem vai pegar. Proteção 59, sobretensão. Proteção 60, perda de potencial. Outra proteção bastante utilizada, proteção 67, sobrecorrente direcional. Proteção 81, também bastante importante, principalmente na nossa aplicação marítima, tá? Sub ou sobrefrequência. 81H ou 81 low, L de low. 87 também, a gente usa em máquinas maiores, tá? Geradores síncronos. Proteção diferencial de corrente. Então essas são as principais proteções. O Relé Cell traz cada uma delas, a gente tem a opção de usá-las. Aqui a gente vai fazer na prática o cálculo e ajuste da proteção 32 de um gerador de eixo, o mesmo que a gente vem trabalhando durante as aulas, e aqui estão os dados de placa. Queria mostrar rapidamente abaixo uma tabela que fala sobre a máxima potência de motorização de alguns casos. Turbina a gás 50%, bem elevada. Hidroturbina 0,2 a 2%. Turbina a vapor 0,5 a 3%. Motor a diesel 25%. Nós vamos ser conservadores, a gente vai fazer um ajuste bem abaixo disso. Tá? Vamos definir 7% da potência ativa nominal num tempo definido de 5 segundos. Então, o nosso gerador vai poder absorver até 7% da potência nominal por um tempo inferior a 5 segundos. Senão vai haver o trip, o relé vai comandar o disjuntor e a gente vai seccionar o circuito do gerador do barramento. Tá? Então, mas de onde você tirou esse valor de 7%? Você inventou, tirou da cabeça? Não. Toda vez que você tiver uma dúvida no âmbito elétrico, existe o IEEE. Lá você encontra diversos estudos e diversos artigos. Então, quando você tiver uma dúvida mais específica que os livros não trazem, e o assunto de proteção em sistemas elétricos de potência, é um assunto muito específico, até mesmo dentro da eletricidade. Tá? Você precisa dar ênfase ou fazer uma pós ou um mestrado nessa área. Então, os artigos do I3E são muito bons. As universidades têm acesso gratuito, mas você pode ter acesso pago, se você achar interessante. É claro que isso vai um pouco além do que a gente está falando aqui. Tá? Mas 7% é um bom valor de ajuste. Caso você sinta necessidade de alterar posteriormente, não atende a sua aplicação, você volta no relé e reajusta, não tem problema. Tá? Você pode subir ou pode descer esse percentual. Então, olha só, como é que a gente calcula? O nosso S, a nossa potência aparente, é 3.000 kVA. Tá? E a gente sabe que a potência aparente é igual a raiz de 3 vezes a tensão vezes a corrente. Mas aqui eu fiz um pouco mais simplificado, porque a gente já viu da última aula, que é anterior, que a potência ativa é igual a potência aparente vezes o meu fator de potência. O meu fator de potência está aqui, cosseno φ 0,8. Então, 3.000 vezes 0,8 é 2.400 kW. 7% disso é 0,07 vezes 2.400, que é igual a 168 kW. Então, o meu gerador vai poder absorver até 168 kW com um tempo inferior a 5 segundos. Se passar, vai haver o trip. Ok? Se tiverem dúvidas, comentários, só postarem aqui abaixo. Estou à disposição de vocês. E desejo a todos boas águas, um abraço para todos e até a próxima.